Olá, boa tarde. Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Ensino. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós trabalharemos a produção de texto. O título, outro texto de opinião, a resenha. Vocês sabem o que significa uma resenha? O que vem a ser uma resenha? Nesta aula, retomaremos o conto Bárbara, de Murilo Rubião, para produzir uma resenha crítica sobre esse texto. Antes, porém, vamos retomar e aprofundar seus conhecimentos sobre esse gênero textual. A resenha também é um gênero textual, assim como a bula de remédio, a fábula, o outdoor. A resenha ela pode ser descritiva, no caso de técnica ou científica. Em geral, se limita ao resumo de obras dessa natureza, apenas um resumo. Quando apresenta juízo, esse juízo é o juízo de valor mesmo, este se refere apenas à consistência ou à coerência das ideias e ou informações, certo? Ou ela pode ser uma resenha crítica, opinativa, com carga argumentativa, certo? Nesse caso, ela sendo uma resenha crítica, ela informa sobre o valor, no caso a beleza, o estilo, a qualidade, enfim, de um objeto cultural, um evento ou obra, com a finalidade, o objetivo de orientar e influenciar o leitor, nós leitores. Por isso, a opinião do resenhado, que é que está fazendo essa resenha, dando o seu aval, a sua opinião sobre determinada obra, ela pode contribuir tanto para o sucesso da obra ou o fracasso desse objeto a ser analisado. Por isso é tão importante. Aqui nós temos algumas imagens de resenhas, um best-seller, aqui uma resenha crítica, Que Horas Ela Volta. Na terceira peça, usa metáforas visuais para abordar insônia e inquietude infantis, que é só uma amostra de algumas resenhas já feitas anteriormente. Quando se trata de obra literária, no caso um livro, por exemplo, um livro de Machado de Assis, a resenha crítica geralmente contém a descrição, no caso em geral apresenta informações básicas, no caso o título da obra, o autor, a editora em que ele foi lançado, a data da publicação, no caso o ano, né, de publicação, número de páginas. Ela contém a descrição. Às vezes também se inserem informações sobre o autor, no caso os dados biográficos, a biografia básica desse autor. Obras publicadas, o estilo dessa obra, a influência que ela sofreu. Ela pode conter também o ilustrador, o tradutor, no caso, se houver, de repente, é uma obra de outro país, lançada em editoras internacionais. Tipo de capa, se ela é dura, se ela é brochura, as dimensões, no caso, o tamanho da obra, do livro, no caso, né? Faixa etária que se destina, em que idade que pode ser lida essa obra. Elementos que podem fazer parte da descrição ou do texto opinativo, ok? O texto opinativo também pode ser usado. Resumo. Uma ou várias características especiais da obra. Então, se é um resumo, vou pegar aquilo que é de mais importante, que podem estar relacionadas ao enredo, à história em si, relacionadas aos personagens, à linguagem que é falada, as ilustrações, que são as imagens, a tradução, etc. Entre outros itens. Opinião. Deve ser justificada com argumentos consistentes, aqueles argumentos sólidos, que são pautados, em ideias que não são usadas, não são usadas não. No caso dos argumentos, eles podem ser consistentes, mas no caso eu digo assim, o seguinte, são argumentos que são consolidados, como eu já havia explicado, de uma casa, é um alicerce.
Então, tem que ser argumentos plausíveis, ok? Não pode ser qualquer argumento. Apresentar aspectos positivos ou então negativos. Relacionar-se a alguma característica relevante da obra, uma ou várias das citadas acima. Certo, alunos? Aqui nós temos também mais 2 exemplos de resenhas críticas. Hannah vale pelo percurso narrativo que chega a desfecho quase inevitável. Tudo indica pelo título dessa resenha ser de um filme ou de um livro. De cá, do lado de cá, a riqueza tende a se concentrar, diz livro. Então, já é um outro assunto. Outras características da resenha crítica, que é aquela que contém argumentos. Pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. A linguagem pode ser mais ou menos formal. Então, de acordo com o público-alvo. Depende para quem será escrita essa resenha. Qual o público-alvo? É para adolescentes? Então, a linguagem pode ser, ela pode chegar a quase a informalidade. Por isso que está dizendo mais ou menos formal, de acordo com o público-alvo. Se são para professores, para médicos, ela vai ter que ser formal. Então, tudo depende do público-alvo. A que ela se destina. O veículo e o produto cultural resenhado. Então, depende também do próprio produto que vai ser resenhado. Se é um filme, se é uma obra de arte, se é um livro. É, em geral, curta. As resenhas geralmente são curtas. Mas sua estrutura, no caso a organização, ela é livre. O autor define o que colocar no início ou no final. Nos veículos de comunicação impressos, que são, no caso, jornais, revistas, etc., a estrutura em geral é previamente definida anteriormente e a extensão, o tamanho varia conforme o espaço disponível para o texto. Então, se é um jornal, ele já vai ter um espaço lá definido, o que poderá ser, quantas letras eu vou poder colocar, o espaço já está definido, né? Atividade oral e de leitura. A seguir você encontrará 2 textos. Vamos ler e responder as questões sobre eles. Então, vamos ler atentamente. A obra é 3 novelas femininas. Texto, sinopse original, encontrada no próprio livro. Sinopse, resuminho. 3 novelas femininas. Autor, Stefan Zweig. Exigente, irrequieto, fértil e criativo, Stefan Zweig dedicou-se a gêneros literários diversos. Escreveu poemas e romances, novelas e ensaios, dramas teatrais e alentadas. No caso, são dramas volumosos, bastante dramas. Biografias. As obras de ficção aqui reunidas se destacam pela intensidade de enredos, o desespero diante de situações limite, o amor como tormento. E, claro, pela tentativa de desvendar a alma feminina tão cara a Zweig. Medo, publicada há mais de um século, converteu-se num dos clássicos do autor, marco inicial de um ciclo sobre os abismos do amor. Carta de uma Desconhecida, outro sucesso traduzido para dezenas de idiomas, traz o improvável enredo de romantismo às avessas, em que o amor é quase uma maldição. E 24 Horas na Vida de uma Mulher, outra obra, classificada por Freud como uma obra-prima, é uma das histórias mais perturbadoras de Zweig, um habilidoso jogo de espelhos que celebra a desordem e aborda com naturalidade e sem tabus os impulsos femininos. Selecionadas sob a supervisão de Alberto Dines, jornalista e biógrafo de Zweig, as novelas contam também com textos adicionais, em que ele comenta as circunstâncias em que foram produzidas, a recepção do público e adaptadas para cinema e TV. 3 novelas femininas, 3 marcos, 3 mulheres inesquecíveis. Título, 3 novelas femininas, autor Stefan Zweig, a editora Zahar. Páginas, 173, o ano da publicação 2014, há 6 anos. Gênero,
A que gênero compete? Suspense psicológico, drama, novela. Então, vocês percebem que é uma sinopse dentro da própria obra. Texto 2 agora. É uma resenha publicada em jornal impresso de circulação nacional. 3 novelas femininas. Agora já é uma resenha. Autor de Brasil, Um País do Futuro, título que se tornou espécie de epíteto nacional. Stefan Zweig percorreu diversos gêneros literários e obteve enorme sucesso de público, sendo considerado o escritor mais traduzido do mundo entre as décadas de 20 e 30. Voltadas para a angústia, o medo, o amor incondicional, Carta de uma Desconhecida e o Vício, 24 horas na vida de uma mulher, as narrativas da coletânea privilegiam a ótica feminina, buscando compreender a intimidade da mulher. Os sentimentos dos personagens tornam-se obsessões nas mãos do autor austríaco, que rapidamente captura o leitor nessas novelas. 3 exemplos notáveis de sua produção literária, com ótimas traduções e páginas explicativas de Alberto Dines, grande especialista em Zweig. A edição faz jus ao escritor, cujo suicídio no exílio em Petrópolis por vezes desperta mais atenção do que sua imensa obra. Mariana Lembo Schiller, autor Stefan Zweig, tradução Adriana Lisboa e Raquel Abi Samara. Editora Zahar, quanto? R$ 39,90, 176 páginas e R$ 24,90 o e-book. Avaliação, olha a avaliação que teve essa obra. A resenha. A resenha fala que é um livro ótimo, uma obra ótima. Então, nós tivemos uma sinopse, que é um resumo da obra, e aqui uma resenha crítica, inclusive com argumentos. Sobre os textos 1 e 2, responda. O que vocês acham? O que diferencia a sinopse da resenha? Acabamos de falar agora. O que faz a diferença entre as duas? A sinopse traz um resumo do enredo, enquanto a resenha traz uma avaliação da obra, uma opinião sobre ela. Lembra que eu disse que por conta de uma resenha a obra pode ser elevada às alturas ou então ela pode ser acabada? A resenha escrita por Mariana Lembo Schiller organiza-se em 3 parágrafos. Qual é o conteúdo de cada parágrafo, de cada um deles? O primeiro parágrafo é a apresentação do autor. Se é uma resenha, eu preciso já apresentar a minha ideia, já de início, no primeiro parágrafo. Informações sobre ele. Segundo parágrafo, que é uma parte do corpo ainda não, uma parte do corpo do texto. É a informação sobre a temática das 3 novelas que compõem o livro. Então, conta um pouquinho. E no nosso terceiro parágrafo, outras informações sobre a obra, tradução e páginas explicativas. Atividade para vocês de casa, para vocês fazerem, tirar as dúvidas com o professor tutor de vocês, do material didático. Escreva uma resenha crítica. Então, a resenha crítica, ela vai ter peso, ela vai ter uma opinião, um juízo de valor, digamos assim, sobre o conto Bárbara, que vocês já viram, de Murilo Rubião, que é o autor. Essa resenha destina-se a um público semelhante ao de um jornal. Então, é um público meio que diferenciado. No caso, jornal impresso ou digital. Um jornal de alcance nacional. Então, vamos observar a linguagem dessa resenha. Siga estas etapas. Na primeira e segunda etapa, a descrição, a apresentação e o resumo da obra. Em seu caderno, anote os dados necessários à descrição do conto. Se desejar, acrescente outras informações. Então, ela tem que conter alguns elementos. Ela tem que conter o título, o autor, obra, no caso o livro, em que está inserido a data da primeira publicação dessa obra, a editora que a publicou. Público a que se destina, no caso aí opcional, se é para adolescentes, alunos,
No caso aí, nós já vimos, ela será direcionada para um público parecido com um público que trabalha em jornal. Então, vou abrir um parênteses, cuidado com a linguagem. Retome o texto e escreva um resumo do conto. A cada parte, a cada segmento. Anote os fatos principais. Use linguagem simples e clara, sem adjetivos ou juízos de valor. À medida que for escrevendo, releia o texto para ver se está claro e se de fato contém apenas as informações essenciais. Procure escrever no máximo 7 linhas. São poucas linhas mesmo, alunos. Terceira etapa será a avaliação do conto. Reflita sobre o conto de Murilo Rubião e sobre as ideias que o texto sugeriu. E anote algumas palavras, no caso, adjetivos ou locuções adjetivas. Vocês já viram também, locuções adjetivas. Adjetivo, aquilo que qualifica um substantivo. Que expressam a avaliação que você faz dele. Ou seja, que revelem qualidades ou problemas que você detectou. No mínimo 3, pelo menos. Já na quarta etapa dessa resenha, a elaboração do texto, uma primeira versão. Retome todas as suas anotações sobre o conto. Dados descritivos, o resumo, informações sobre o gênero do conto. Realismo maravilhoso, lembram? E sobre o autor, que é o Murilo Rubião, no caso das aulas de leitura. Termos qualificativos, no caso da terceira etapa, e outras informações que considerar relevantes. Relembre suas observações sobre as resenhas analisadas na atividade anterior e organize seu texto como considerar mais adequado. Mas procure iniciar despertando a curiosidade em quem? Em quem vai ler, nós leitores. Aqui do lado, perdão. As qualidades ou problemas anotados justificarão sua opinião sobre o conto. A opinião é livre. O resenhista, que é quem faz a resenha, quem escreve, pode avaliar o conto positiva ou negativamente. Ele tem esse peso, essa responsabilidade. Ao terminar, crie um título que antecipe o conteúdo do texto e, ao mesmo tempo, desperte o interesse do leitor. Obviamente, tem que ser um título coerente com o assunto. E nas nossas quintas e sextas etapas, revisão e produção da versão final. Então, vocês têm que fazer um rascunho, ok? Ao concluir sua resenha, faça a revisão, página 128. Mas antes, é importante que vocês façam pesquisas na internet sobre resenha, fique bem claro como montar uma resenha, apesar que nós temos aí o passo a passo, né? Mas também esse próprio módulo, no material apostilado de vocês. Deem uma lida, assistam esse vídeo mais de uma vez, se necessário. Tire as dúvidas com os professores tutores de vocês, certo? E façam uma boa escrita. Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Até uma próxima aula. Um grande beijo.